Meu grupo ficou responsável pelo tema A Função do Município no Sistema Nacional de Trânsito. É composto por Camila Mendes Vieira, Ellen Geuca Matias Bernardo e Luzilane Rodrigues. A data da nossa apresentação é dia 1º de outubro. Os direitos e obrigações no Código de Trânsito Brasileiro. A Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, que, segundo o artigo 22, no inciso 11 da Constituição da República Federativa do Brasil, foi editada essa lei, a 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Ele estabeleceu novo status e trouxe novas competências aos municípios, tornando-os responsáveis pelas questões envolvendo parada, circulação e estacionamento de veículos, podendo aplicar penalidades e medidas administrativas previstas no caso de infrações. Os municípios que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, conforme o artigo 7 do Código de Trânsito Brasileiro, todos devem cumprir com suas obrigações, segundo o artigo 24 do CTB, que, independente do tamanho ou características que guardem entre si, pois as responsabilidades do município é objetiva em virtude de ação ou omissão. O erro na execução de manutenção e de programas, projetos e serviços que garantam o exercício de direito do trânsito seguro. A estrutura de trânsito e as ações a serem desenvolvidas. Para o município estar formalmente integrado ao CNT, ele precisa preencher uma série de requisitos, segundo a resolução de número 296 de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito, o COTRAN. Entre elas, a organização do órgão executivo do trânsito, conforme o artigo 8 do Código de Trânsito Brasileiro, encarregando de executar as tarefas previstas que está lá no artigo 24 do CTB, que algumas delas são cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e de pedestres e animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Os órgãos de trânsito, eles estarão vinculados à Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito, que é a JARE. Conforme o artigo 16 do Trânsito Brasileiro, de 1997, a Junta Administrativa é quem fará os julgamentos dos recursos de infrações no trânsito. E sobre o órgão executivo de trânsito, não há uma necessidade de uma criação de uma secretaria específica para cuidar dos assuntos de trânsito, principalmente nos municípios de menor porte. É importante que aproveite as atuais estruturas, criando um setor encarregado das funções. A lei dispõe sobre a estrutura de trânsito, que deve prever também o cargo de diretor-chefe, que esse cargo será de autoridade de trânsito, ou seja, a pessoa responsável pelo trânsito municipal dentro das atribuições previstas no Código. E a escolha desse titular pode recair sobre um servidor já integrado à administração, como forma de evitar uma nova despesa, ou ainda sobre o próprio secretário da pasta. A Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é a JARE, ela é uma peça indispensável no CNT. Suas funções estarão definidas no artigo 17 do Código de Trânsito. A JARE ela deve estar vinculada ao órgão de trânsito e é tão indispensável quanto ele, pois com a inexistência do órgão implica na impossibilidade absoluta do controle de infrações. Sem a Junta Administrativa de Recursos de Infração, serão inválidos todas as atuações
das quais decorrem recursos administrativos. Claro, se não houver instância para julgá-los. Impossível sua subsistência, independentemente do mérito do recurso, né? Aí é importante que a Junta Administrativa de Recursos de Infração atue em estreita relação juntamente com o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, cujas resoluções se constituem em importantes subsídios para a atuação dos seus membros. O órgão normativo de trânsito, em nível estadual, ele pode dirigir dúvidas e conflitos de competências, além de manter a Junta Administrativa de Recursos de Infração atualizada sobre a legislação, jurisprudência e uniformização dos seus procedimentos. A educação de trânsito deve ser uma prioridade, mas para que isso aconteça, os estados e os municípios devem destinar recursos financeiros com essa finalidade. Mas precisamos também ter consciência de que educar não é apenas teorizar. É necessário que todo o complexo de ações, de conhecimento, de informações encontre apoio e coerência na legislação, na prática de fiscalização e na sinalização de trânsito. Caso isso não ocorra, o esforço pode ser inútil, já que corre o risco de deseducar. Precisamos ter presente que o esforço para a educação de trânsito sofre sim influência de fatores políticos, sociais e econômicos. São exemplos disso o estímulo publicitário à velocidade, a produção desenfreada de veículos, o estado social do automóvel, a ausência de estímulos e alternativas para a circulação com veículos motorizados. É necessário levar em conta que a educação implica em mudança de cultura e consolidação de valores compatíveis com a convivência harmônica de pessoas e veículos no espaço público. E é por isso que é necessário chegar a um consenso sobre educação para o trânsito e depois sobre a forma de implementá-la. É necessário educar não somente para o trânsito, mas também para a cidadania. E esse que é o desafio, já que o cidadão que não possui uma cultura ambiental, política, econômica e social dentro dos padrões de convivência não será um cidadão apto para o trânsito. Sobre as atividades de sinalização e engenharia, é importante saber que é competência do município cuidar das questões viárias através de serviços de engenharia de tráfego. O Código de Trânsito Brasileiro trata de engenharia no seu artigo 91, que diz: o CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional, quanto da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Também é função do município controlar qualquer projeto de construção que possa interferir no sistema viário, tendo que haver antes uma aprovação prévia, como está posto no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia dos órgãos ou entidades de trânsito com circulações sobre a via. Caso aconteça qualquer irregularidade desse tipo, pode ocorrer uma punição com multa em dinheiro. Ao se tratar da tarefa de planejamento do trânsito local, o município deve observar o que está colocado no artigo 8 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista nesse código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra forma. É justamente a partir desses parâmetros que vai haver a regulação de áreas de estacionamento, ondulações, sinais de advertência, entre outras. As questões envolvendo o trânsito estão inseridas no contexto de planejamento urbano como um todo, e é justamente por isso que o município deve ter a preocupação com um plano diretor que seja altamente capaz de completar a circulação viária em todos os seus aspectos,
seja incluindo o transporte coletivo, o transporte de carga e também o uso do transporte solo. Quanto a isso, a Constituição Federal vem determinar que o plano vetor é obrigatório em cidades com mais de 20 mil habitantes e ele também é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Falando sobre a fiscalização, o convênio para a fiscalização de trânsito ela deve ser encarada como uma obrigação, principalmente em casos de não existir agentes próprios para realizar essas fiscalizações. Sem esse convênio, não há quem possa efetuar as autuações. Isso quer dizer que qualquer pessoa poderá cometer infrações de trânsito sem que haja nenhum tipo de mecanismo de controle. Os eventos de trânsito estarão inteiramente descobertos, e isso ficará caracterizado como a omissão do poder público local, o que é passível de responsabilização. Falando sobre os convênios de operação de trânsito com o DETRAN e a Brigada Militar, é importante ressaltar que boa parte das atividades que o município desenvolve podem ser implementadas através de parcerias, como traz o artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: os órgãos e entidades exclusivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênios delegando as atividades previstas nesse código, visando a maior eficiência e a segurança para os usuários da via. O convênio de operação de trânsito vem prever que, para os municípios que não possuem os agentes próprios do trânsito, o credenciamento da Brigada Militar para fazer esse trabalho. Ou seja, a Brigada Militar vai se encarregar das atividades de fiscalização e de autuação das infrações. Quanto ao DETRAN, vai caber o processamento das autuações, notificações dos infratores e controle do sistema informativo de processos. No caso do município já possuir esses agentes de fiscalização, então vai acontecer de tanto os agentes do próprio município como os agentes do Estado, que é a Polícia Militar, eles poderão efetuar as autuações. Esses convênios que são feitos, eles são firmados por um tempo determinado, sendo que o Estado ele é remunerado pelos serviços que ele faz e vai chegar a apurar mais ou menos o percentual de 5% do Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, que é o FUNSET. E 50% do valor restante vai ser destinado à Brigada Militar pelos seus serviços. O município também vai destinar um valor nominal ao DETRAN para cada ato de infração processado por ele. E o restante desse dinheiro vai ser repassado ao município semanalmente. Aplicação dos recursos da multa por infração de trânsito. Importa observar que a receita do município arrecada com as multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme determina no artigo 320 do CTB e observadas as definições da resolução do CONTRAN número 191 de 16 de fevereiro de 2006. Sinalização é o que se diz respeito ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, compreendendo especificamente as sinalizações vertical e horizontal e os dispositivos e sinalizações auxiliares, tais como dispositivos de limitadores, dispositivos de canalização, dispositivos de sinalização, de alerta, alterações nas características do pavimento, dispositivos de uso temporário e painéis eletrônicos. Engenharias de tráfego e de campo. Podemos perceber evidente a questão da educação de trânsito, que se diz respeito à atividade direcionada à formação do cidadão como usuário de via pública, por meio do aprendizado de normas de respeito à vida e ao meio ambiente, visando sempre ao trânsito seguro, tais como publicidade institucional, campanhas educativas, eventos, atividades escolares, elaboração de material. Já na capacitação, vem parceria com a Escola de Gestão Pública. São disponibilizados diversos cursos regulares da capacitação e a formação para os técnicos municipais
Entre os principais estão capacitação e formação de agentes de trânsito, processo administrativo de trânsito e educação para o trânsito. Já na central de municipalização, com um trabalho que envolve análise de documentação e a remessa ao CETRAN e ao DENATRAN. Para esse cadastro, a central gerencia também os diversos convênios de operação de trânsito mantidos com órgãos públicos do Estado. Como se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, CNT? Bom, podemos observar que para integrar-se, existe a necessidade onde o município observe a seguinte relação de previdência e enviar cópia da documentação aos órgãos competentes para a vistoria e a certificação da homologação. Dentre as leis de criação de órgão executivo de trânsito, existe também a de convênio de operação de trânsito com o DENATRAN e Brigada Militar, portaria de nomeação da autoridade de trânsito, lei ou decreto de criação da JARI, portaria de nomeação dos membros da JARI, regimento da JARI, decreto de homologação, ofícios do prefeito direcionado ao CETRAN e DENATRAN, solicitando o cadastramento do município no CNT, pedido de cadastramento junto ao Sistema Integrado de Trânsito, SIT. O sistema trabalha com a responsabilidade do atendimento